Vocês estão felizes? Deus é bom, né? Mais uma quarta-feira especial que o Senhor preparou para nós e o nosso coração se alegra de poder estar na presença dEle, louvando e engrandecendo ao seu nome. É um privilégio para nós, como igreja, podermos adorar, né? Estar sentado aqui num templo tão fresquinho, mediante esse calor que tem tido lá fora, e a gente com todo esse conforto aqui, né? Pessoas estão aí passando mal, tem pessoas sofrendo grandemente, e a gente tem esse privilégio na nossa igreja. Os seus dízimos, as suas ofertas, eles têm um propósito, têm uma finalidade. Aqui na nossa igreja a gente tem visto, né, a obra que o Senhor tem realizado, e Ele tem contado com cada um de nós. E como eu disse, nessa noite é um privilégio para você e para mim estarmos aqui. Há cerca de uma semana e meia atrás, eu vim perder a minha tia, e ela, uma serva de Deus, temente ao Senhor, cheia de fé, e ela sofria de diabetes, uma doença terrível, e que levou a visão dela. E o que mais ela falava para mim, nas visitas que eu ia, ela falava: meu filho, o que mais eu lamento é eu não conseguir mais ler a palavra, eu não consegui ver o rosto das pessoas. E hoje você está aí, bem, com saúde. Então é motivo de você agradecer e exaltar esse Deus maravilhoso. É motivo de você glorificar esse Deus maravilhoso, porque Ele tem sustentado a tua vida. Por momentos passamos por lutas e dificuldades, assim como ela passou pela dela. Aprove ao Senhor recolhê-la. Mas isso deixou uma lição para mim. Quantas vezes eu deixei de estar na casa do Senhor por estar cansado ou com preguiça, por um dia cheio apenas, mas ela ali com o coração pesado, triste, por não poder mais ler a palavra, por não poder mais estar com frequência nos cultos, né? E hoje a gente está aqui com esse privilégio. Por isso é um privilégio, meu irmão. Exalte ao Senhor aí no teu lugar. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes a tratar conosco. Nós temos vivido tempos maravilhosos. O Senhor, Ele tem feito promessas e Ele tem cumprido em nossas vidas. O Senhor tem feito promessas sobre essa igreja e Ele tem cumprido a sua palavra. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, ela sobre as nossas vidas se renovam a cada manhã. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que temos, ó Deus, de estar na tua casa para engrandecer ao teu nome. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, porque tudo está funcionando bem. Entendemos que isso é bênção tua sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir a palavra de Deus comigo nesta noite, no livro de Deuteronômios, no capítulo 8. Deuteronômios, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramentos aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.
Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videira e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra aonde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar sobre as colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não te esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração ficou orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Ele sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão destruídos conforme foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém? A gente vê aqui um relato, Moisés, ele chamando a atenção do povo. O livro de Deuteronômios trata da lei, né? E ele servia para os reis conduzirem o povo, porque ali estava a lei, os mandamentos do Senhor. E nesse relato que nós lemos, a gente vai ver que Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus cuidadoso, ele é um Deus provedor, ele é um Deus que conduziu o seu povo em meio a tantas situações. Então é um capítulo de lembrança para o povo. Olha, vocês não se esqueçam dos momentos que vocês passaram lá no Egito, lá no deserto, naqueles momentos mesmo ruins, mesmo nos momentos de escravidão, foi eu que conduzi vocês. A minha presença estava com vocês. É isso que a gente leu aqui em todo o relato do capítulo 8. E a gente tem vivido dias maravilhosos nessa casa. O Senhor, Ele tem feito coisas maravilhosas. O Senhor, Ele tem nos dado promessas. E uma das promessas do Senhor para nós, como igreja, é que esse ano nós viveremos um ano de expansão. E hoje você já pode celebrar, porque a expansão de Deus, ela recai sobre a tua vida, ela recai sobre a sua casa, ela recai sobre a sua família, porque foi uma palavra que veio do coração de Deus para as nossas vidas.
Mas a gente precisa se alinhar. A gente precisa se alinhar com a vontade dele, com o que ele quer, para desfrutarmos de todas as suas promessas. A gente tem ouvido uma palavra maravilhosa, uma palavra de fé, a gente tem caminhado e crescido na fé, a gente tem ouvido, através da vida do nosso pastor aqui, uma série de mensagens, expandindo pela fé. Então a gente está vivendo esse momento. O momento de Deus para nós agora é a expansão da nossa fé. A gente precisa estar ligado nas diretrizes que o Senhor está dando para nós. É momento de nós expandirmos a nossa fé nele. É momento de a gente crescer um pouco mais. E Deus, ele tem falado conosco de uma maneira extraordinária. Nós sabemos que a humanidade, ela é cercada de histórias de fé. Na história tem isso registrado, nas culturas, nos nossos valores. Porém, muitos têm tido uma fé voltada apenas para o seu próprio bem-estar. E Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, se nós esperamos de Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. A gente entende e vê, observa que muitos têm vivido dessa maneira. Têm vindo à casa do Senhor, buscado a Deus como uma espécie de troca. Olha, Senhor, eu estou te adorando, eu estou te louvando, eu estou entregando meu dízimo. Olha, eu até contribuí, na luz para a cidade, lá na campanha. Senhor, então me dá. Não, irmãos. A fé que nós precisamos ter, ela vai muito além. A fé que o Senhor ele tem para nós, ela vai muito além dessa vida terrena. E é isso que a gente vai tentar entender nesta noite. A gente vê que nos tempos modernos nós tivemos alguns heróis, falando novamente da história, que tem vários registros de homens que puseram a fé em ação, a fé em Deus, e viram o sobrenatural acontecer. O que falar de John Wesley, Martin Lutero, Carlos Finney, tantos homens que a gente conhece aí pela história, que colocaram a sua fé, embasaram a sua fé nessa palavra, embasaram a sua fé em Deus e viveram o sobrenatural. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Esses homens já passaram, as histórias deles já passaram, eles já tiveram uma contribuição na geração deles, eles tocaram gerações, mas hoje o Senhor conta comigo e conta contigo. E a gente precisa expandir nesse quesito. A gente precisa aprender um pouco mais. A gente precisa deixar que essa palavra molde o nosso coração, a fim de que a nossa fé se expanda, a fim de que a nossa fé cresça. Então, para que serve a fé? Para ir para o céu? Sim, claro. A nossa fé, uma fé não vazia, uma fé não em qualquer coisa ou não em qualquer um, mas uma fé fundamentada em Cristo, uma fé fundamentada no sacrifício de Cristo, uma fé fundamentada naquilo que o Senhor fez, é essa fé que nos conduz ao céu. É essa fé. Para o nosso bem-estar, como eu falei aqui antes, também sim. O Senhor, em sua palavra, ele faz promessas. Nós lemos isso no seu relato aqui, em Deuteronômio 8. Ele fez promessas ao povo e nenhuma das suas promessas caíram por terra. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, você tem uma palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, você tem uma palavra de Deus sobre o seu emprego. Eu quero declarar que nenhuma dessas promessas cairão por terra, porque a tua fé está fundamentada no Senhor dos Exércitos e Ele não falha. Ele não falha.
Sim, podemos viver o bem-estar também através da fé. E para mais o quê? Para mais o quê? Para mais o quê a fé serve? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Hoje a gente quer colocar a nossa fé em prática na nossa vida diária, no dia a dia, no teu trabalho. Como a gente consegue colocar? Através do texto, a gente vai tentar chegar lá. Eu tenho pelo menos uns 5 pontos para compartilhar com vocês. Quando nós praticamos a fé no dia a dia, ponto 1, você passa a viver muito melhor. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, no decorrer do nosso dia, na nossa caminhada diária, na nossa ida para o nosso trabalho, para a nossa escola, para os nossos afazeres cotidianos, um dia comum. Mas quando nós colocamos a nossa fé, quando nós iniciamos o nosso dia entregando tudo a Ele, quando nós iniciamos o nosso dia com um devocional, nos colocamos na presença de Deus, nós estamos colocando a nossa fé em ação. E nós passamos a viver muito melhor, porque tomamos essa atitude. Então não deixe o seu devocional falhar, meu irmão. Talvez seja um dia corrido que você passe, um momento que às vezes a gente tem que levantar e sair correndo e perdeu a hora. Para as mamães aí de bebês tem que dar o mamar para o filho e já tem que fazer algo, porque o marido vai trabalhar ou alguma coisa do tipo, mas não deixe o teu momento de devocional. No teu primeiro espaço de tempo na sua agenda, busque ao Senhor. Coloque fé diante do Senhor. Coloque a tua fé em ação, porque você vai viver muito melhor se você fizer isso. Como lemos no verso 1, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multiplique-se e tome posse da terra que o Senhor prometeu sobre os juramentos aos seus passados, aos seus antepassados. Então o Senhor ele começa falando, olha, tenha o cuidado de quê? De obedecer. Tenha o cuidado de obedecer o quê? Alguma coisa da lei? Apenas uma parte da palavra? Apenas o que me agrada? Porque a palavra de Deus faz isso conosco. Quando nós abrimos para ler a Bíblia, e que a Bíblia começa a nos ler, a Bíblia começa a nos ler. Vocês sabiam disso? Que a Bíblia também te lê? A Bíblia te lê quando o Espírito Santo começa a falar com você. Quando você lê lá algo em que você precisa se ajustar, que talvez ainda não esteja muito bem. Isso é a palavra do Senhor te lendo. Olha, você precisa melhorar nisso. É isso o Senhor te moldando, querendo o seu melhor, te fazendo crescer. Então tenha um cuidado de obedecer a tudo. Tudo. A nossa fé, meu irmão, a fé genuína em Cristo, ela nos leva a obedecer ao Senhor. Se a fé que dizemos que temos não nos leva à obediência à sua palavra, meu irmão, eu lamento te dizer, mas a sua fé está muito equivocada. Você não tem uma fé genuína, mas uma fé verdadeira. Você não tem essa fé. Porque a nossa fé no Senhor, ela nos leva à obediência. A nossa fé no Senhor nos leva a obedecer a toda a palavra. Nós nos submetemos à sua vontade. Isso é fé. E ele continua e fala, olha, para que vocês vivam. Tem uma finalidade, olha, obedeçam para que vocês tenham vida. João, no capítulo 14, verso 6, vem falar. O próprio Senhor Jesus falando dele.
Ele fala o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando nós colocamos a nossa fé no dia a dia em ação, nós podemos viver muito melhor. Nós temos uma comunhão com o Senhor e o próprio Senhor é vida. Ele tem vida e vida em abundância para nós. Não é isso que João 10:10 fala? Ele fala assim, olha, o ladrão, o inimigo de vossas almas, ele vem o quê? Para roubar, para matar e para destruir. Mas eu, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida muito melhor o Senhor tem nesta terra para nós, mas também uma vida eterna nas mansões celestiais. A gente pode viver melhor quando colocamos a nossa fé em ação no nosso dia a dia. Quando colocamos a nossa fé em ação no decorrer da nossa caminhada diária. Ponto 2, você entende que não existe acasos na sua vida. Sabia disso? Deus, ele não é pego de surpresa, meu irmão. O Senhor, ele não é pego de surpresa. Desculpa, irmão. A mídia aqui está me dando umas orientações para segurar melhor o microfone. Não tem muita intimidade ainda, não. Mas o Senhor, a gente entende que não existe acaso na nossa vida. Não existe acaso na nossa vida, porque o Senhor, ele não é pego de surpresa nunca. A gente não vive de qualquer maneira, nós temos um Deus que zela por nós. A palavra de Deus diz que Ele se lembra de nós, que Ele se lembra do seu povo. Verso 2 que nós lembramos, fala assim, ó, lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus é que dirige os nossos passos. Deus conduziu o seu povo pelo deserto. O Senhor sabia. O Senhor de antemão, Ele já falou lá a Abraão, 450 anos mais ou menos antes, que o povo dele passaria por essa escravidão. Que o povo dele viveria esse momento. Mas ele sabia que o povo também clamaria a ele e que ele responderia com favor e graça. Às vezes estamos passando por deserto, estamos passando por lutas, mas o Senhor, ele não é pego de surpresa na situação que você está vivendo, meu irmão. O Senhor, ele responde com poder e graça. É Ele que conduz. Quando o verbo fala aqui que Ele conduziu, quando a gente vai ver lá no grego, lá no hebraico, no original essa palavra conduzir, da ideia não somente dele guiar o povo, não, vai lá mostrar o caminho, não. Ele conduziu, o verbo fala assim, olha, ele tomou o povo pela mão. E ele foi à frente, mostrando o caminho. Isso é muito para alegrar o nosso coração, meu irmão. Porque no momento de lutas, quando nós achamos que vamos fracassar, que vamos ficar prostrados pelo chão, que vamos sucumbir diante dos problemas, da dificuldade, o Senhor, Ele pega na nossa mão e nos conduz, nos mostrando o caminho de saída desse problema. O Senhor, Ele conduz a nossa vida, nos mostrando o caminho dessa situação difícil, meu irmão. O Senhor, Ele faz assim conosco, Ele faz assim comigo e contigo. Ele te toma pela tua mão direita, diz a palavra. Ele é o Senhor da tua vida, é Ele que te conduz. Os perigos existem. O Senhor nunca prometeu vida fácil e boa. Olha, eu me converti, então agora está tudo certo.
Então agora eu não passo por mais lutas, por dificuldades. Não! O próprio Senhor Jesus, ele nos alertou, olha, fiquem atentos, no mundo vocês passarão por lutas, passarão por dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e porque ele venceu, nós venceremos também, meu irmão. Nós podemos celebrar ele porque vencemos em Cristo. Não importa o momento de luta, coloque a tua fé em ação, porque é ele quem conduz os seus filhos. Romanos 8,14 vem falar sobre isso. Todos os que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. O Senhor está conduzindo a tua vida aí? É Ele que conduz a tua vida, a tua casa, a tua família, os seus negócios, o seu trabalho. Então você é filho. E se você é filho, você tem direito de filho. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. É Ele. É Ele que faz todas as coisas, meu irmão. Quando você pratica a sua fé no seu dia a dia. 3, você coloca Deus nos grandes momentos da sua vida. Versos 11 e 14. Do 11 ao 14, melhor dizendo. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então nós passamos, quando nós colocamos a nossa fé em ação no nosso dia a dia, nós passamos a colocar o Senhor no centro de tudo. Nos momentos mais importantes, nos grandes momentos da nossa vida, nós passamos a colocar a Deus em todas as coisas. O Senhor, ele faz uma promessa para aquele povo. E ali Moisés está chamando a atenção, olha, agora vocês estão diante da terra prometida. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo agora está se cumprindo. Vocês vão crescer, vocês vão habitar em casas, vocês vão colher, vocês vão viver bem. Tome cuidado com esse momento. Engrandeçam ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Saibam engrandecer e colocar Deus em todos os momentos da sua vida. Porque nós temos a tendência, meus irmãos, de quando tudo está difícil, quando tudo está ruim, nós sabemos para onde correr. Nós sabemos o caminho da oração. Mas quando tudo está bem, normalmente, o homem, a nossa carne, quer desfrutar somente das vitórias, das conquistas. E acaba se esquecendo e se afastando de Deus, e não colocando Deus no seu devido lugar. Se estamos passando por um momento ruim, ou se estamos passando por bons momentos, meu irmão, temos que colocar sempre Deus no centro de tudo, porque é Ele que nos conduz à vitória, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que opera maravilhas no meio de nós, é Ele que opera as maravilhas na sua casa, é Ele que te fez prosperar. Não pense você que foi a tua sabedoria, não pense você que foi o teu diploma de mestrado, de doutorado, que foi a tua mão que te fez conquistar todas as coisas. Não, foi o Senhor. Gente, nós vivemos um momento terrível, mundial, que foi a pandemia. Quantos ficaram pelos caminhos, meu irmão? Talvez você está sentado aqui e agora se lembre de um ente querido, de um amigo que ficou pelo caminho. E no meio de tantos, havia tanta gente preparada.
Tanta gente estudada, tantos doutorados, tantos mestrados também foram, meu. É o Senhor no centro de todas as coisas. É o Senhor. Se conquistamos, conquistamos por Ele e para Ele. A glória é dEle. É somente para Ele que devemos dar glória. Nós temos que colocar o Senhor no centro de tudo. Não devemos nunca nos esquecer de que Deus é que fez grandiosas coisas por nós. João 3:27 diz assim, o homem ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber nada se não vier do Senhor. Nada de bom, tudo de bom que nós recebemos só tem uma fonte, é Ele. Só tem uma fonte, é o céu. É do céu para nós, meu irmão. Quando nós aprendemos a colocar a nossa fé, a praticar a nossa fé no nosso dia a dia, você dá crédito a Deus pelas suas vitórias. Nós passamos a dar crédito ao Senhor, tudo é Ele. Não, não fui eu que fiz isso. Não, não pode ter sido eu. Eu faço muito esse exercício lá em casa com a minha esposa. Quando às vezes dá aquela vontadezinha, ou só acontece comigo, gente? Aquela vontadezinha de murmurar, de se lamentar. Foi só está eu aqui e o povo lá no deserto que fez isso? Não, né? Todos nós em algum momento passamos por esse momento de fraqueza. Somos carnais. Mas quando vem isso, eu aprendi uma coisa. Opa, vamos fazer um exercício. Lembra? Eu pego na mão lá da dona Vanessa e falo, lembra da onde o Senhor nos tirou? Lembra do início de tudo? Meu irmão, eu era um improvável, minha esposa era uma improvável. E Deus tem feito coisas maravilhosas e grandiosas. Porque Ele é bom, porque é Ele que faz. Não tem nada a ver comigo. Eu só me coloco na condição de obedecer, de trabalhar, de fazer o normal, o cotidiano, do que todo mundo faz. Mas eu entendo que a bênção, ele vem do Senhor. A bênção, ela vem de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos dar créditos das nossas vitórias ao Senhor. O verso 15 e 16 diz assim, Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. A fim de que? Teve uma finalidade, com a finalidade de quê? De que tudo fosse bem com vocês. Então nós entendemos que deserto não é para nos destruir. Quando passamos por deserto, é momento de ficarmos calados, ficarmos quietinhos, colocar tudo diante do Senhor e falar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com o que eu estou passando? Por que eu estou passando isso? Às vezes a gente não entende, faz tudo certinho e as coisas começam a ficar estranhas, a ficar estreito, ficar apertado. Mas às vezes o Senhor, Ele permite para que nós venhamos a crescer. Com a finalidade do fim de tudo isso, o nosso próprio bem, como nós lemos. E com o nosso bem nós glorificarmos e exaltarmos ao Senhor, meu irmão. E exaltarmos ao Senhor. Então Deus, a gente vê que Deus ele fez o impossível diante daquele cenário. Diante da terra seca, da terra árida, uma terra de escorpiões. Ele fez botar água da rocha em meio ao deserto. Ele alimentou o seu povo com maná, o pão diário. Deus ele não fez uma mesa no deserto para o seu povo, não. Eu lendo a palavra eu descobri isso. Deus ele não fez no deserto uma mesa para o seu povo se servir, não. Ele fez muito além. Ele fez do próprio deserto uma mesa
para o seu povo. Eu vou repetir. Ele não fez no deserto uma mesa para saciar o seu povo, para prover o seu povo, mas ele fez do próprio deserto a mesa para o povo. No seu maior momento de luta, no seu maior momento de necessidade, no seu maior momento de deserto, Ele vai fazer uma mesa dessa situação que você está vivendo, desse momento que você está vivendo difícil, apertado. É o próprio Deus que vai transformar a maldição em bênção. E muitos vão olhar e não vão entender como você está passando por isso, porque o Senhor é que dá o escape no momento certo. É o próprio Deus que dá o escape no momento certo para nós. É o próprio Deus que nos alivia no nosso maior momento de tensão e luta. Ele traz alívio. Ele faz do deserto uma mesa para o seu povo. Deserto, com Deus, é um lugar de desfrute. Deserto é um lugar de crescimento, de humilhação e aprovação. Fique firme. Ele já proveu a fé necessária para você vencer. Ele já proveu a fé necessária para você vencer. 1 Crônicas, capítulo 16, do 8 ao 9, fala assim, deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. O Senhor, Ele nos abençoa para a glória dEle. A gente não pode ser abençoado e reter para nós apenas não, nós temos que anunciar aquilo que Ele tem feito. Quando nós testemunhamos nos feitos de Jesus, quando nós testemunhamos na nossa vida aquilo que Ele tem feito, tem provido, isso gera fé no coração daqueles que necessitam conhecer a Deus. Isso começa a gerar fé no coração, porque o mundo está sofrendo, o mundo sabe de desilusão, de necessidade, de escassez, de medo, de luta. Mas quando nós abrimos a nossa boca para declarar, olha, eu tenho um Deus, e esse Deus, Ele é meu Pai, e Ele proveu todas as coisas. Sabe aquela luta que eu estava passando? O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Eu louvo a Ele, eu engrandeço o nome dEle, somente a Ele. Isso vai gerando fé no coração daqueles que estão ao nosso derredor. Talvez você não saiba evangelizar, falar muito bem da palavra, ensinar, explicar. Meu irmão, testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Glorifique a Ele. Abra sua boca, anuncie para as nações, para o mundo, o que Ele tem feito, os seus feitos maravilhosos. E por último, quando você pratica a fé no dia a dia, você vence as tentações e a vaidade. E você vence a vanglória. Quando você vence as tentações da vaidade e da vanglória, quando colocamos a nossa fé no nosso dia a dia, nós somos capazes de vencer o orgulho, a vaidade. Versos 17 e 18 que nós lemos. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nós somos capazes de vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho interior, a soberba, quando colocamos a nossa fé em ação, meu irmão. Nós nos lembramos que é Ele, é por Ele, é para Ele, é Ele que faz, é Ele que realiza. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que age, é Ele que faz a minha vida, é Ele.
Mateus 5,5 fala assim, olha, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quando nós nos colocamos nessa condição, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós transferimos toda a glória para Ele, o Senhor, Ele tem muito mais, meu irmão, porque Ele vê que você entendeu. Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados aqueles que se humilham na minha presença, diz o Senhor. Muito felizes são aqueles que se colocam, sabem se reconhecer no seu lugar de filho. Bem-aventurados são esses, porque eu tenho uma terra preparada, porque eles herdarão essa terra, porque eles herdarão esse reino. Oh, meu irmão, a nossa fé não é só para ficar nessa terra, é para muito mais. Não é só para os momentos de lutas, de necessidades, é para o nosso dia a dia, é para o nosso caminhar diário, é para ser constante. Hoje, nós estamos aqui para colocarmos a nossa fé em prática. É ano de expansão, mas a gente só vai conseguir viver essa expansão verdadeira, meu irmão, se a gente aprender a colocar a nossa fé em ação. Se a gente aprender a colocar a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa. Se a gente aprender e entender que o Senhor me conduz por todos os caminhos, por todos os momentos. Se a gente entender isso, com certeza, essa palavra se cumprirá sobre a tua vida. Você viverá um ano de expansão, meu irmão. E Deus nos trouxe até aqui para aprender isso, para expandir um pouco mais a nossa fé, para expandir um pouco mais a nossa vida. Viva a fé com uma missão. Viva a fé para servir. Viva a sua fé com um propósito. Viva a fé com paixão e com intensidade. Viva essa fé, meu irmão. Viva uma fé com amor. Viva uma fé que te leva à obediência. Capítulo 8 de Deuteronômio, ele começa falando sobre obedecer. E ele termina falando sobre obediência. Obediência é a chave. Quando nós obedecemos, quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas em nossas vidas, meu irmão, não tem como dar errado. Amém? Você pode se colocar de pé comigo nessa noite? Feche teus olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Que essa palavra prospere em seu coração, meu irmão. Que o seu dia, todos os dias da sua vida, você aprenda a colocar essa fé em ação. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Talvez você chegou aqui e entendeu que você precisa do Senhor, que você precisa dessa fé. Olha, eu quero viver essa fé que esse homem está dizendo lá na frente. Eu quero essa fé, eu quero abraçar essa fé. Se você está aqui nessa noite, você precisa de Jesus na sua vida, se você precisa de Deus na sua vida, se você já não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo, se você está cansado de fracassos e derrotas na sua vida, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus,
Vem até aqui ao altar, nós vamos orar. Nós queremos orar contigo. Alguém? Se você precisa se reconciliar, você já esteve na comunhão da casa do Pai, você louvava, você chorava, você era um homem de fé, era uma mulher de fé, mas de repente coisas aconteceram e você fraquejou, você caiu. Eu quero te dizer uma coisa, hoje é dia de reencontro. Há um lugar aqui também para você, nós queremos orar pela tua vida. Se tem aqui alguém nessa condição, vem até aqui, nós vamos orar. Você que precisa voltar para a casa do Pai. Se você tem um desejo de se batizar, hoje é o teu momento, hoje é a tua hora. Deus ele já tem falado, o Espírito de Deus já tem falado ao teu coração. Você está adiando por quê? Você está deixando passar mais tempo para quê? Lá fora não há mais nada para você. Eu te quero aqui comigo na minha casa. Eu quero te dar vestes novas. Eu quero colocar um anel no seu dedo. Eu quero calçar os seus pés. Eu quero te chamar de filho. Eu quero te chamar de filha. Se você tem esse desejo de se lançar inteiramente na presença dele, se tem um desejo de se batizar, esse é teu momento. Nós vamos orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Que a tua palavra, Senhor, ela venha prosperar, Senhor, em nossos corações, Deus. Ah, Senhor, que o Senhor faça crescer a fé em nossos corações, ó Deus. Uma fé que move o sobrenatural. Uma fé no dia a dia, uma fé que traz a existência das coisas, Senhor, sobrenaturais, as coisas do céu, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, que nós alcancemos essa fé de trazer à existência toda a realidade do céu para as nossas vidas. Oh Deus, que se cumpra a tua palavra na vida do teu povo, que nenhuma das tuas promessas caiam por terra, que na minha vida não encontre impedimentos para que suas promessas se cumpram, que na vida dos meus irmãos não se encontrem impedimentos. Ah, Deus, porque o Senhor é um Pai amoroso que tem um prazer em nos abençoar, que tem um prazer em nos conduzir. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus.